Olá, bom dia, amados e amadas do Senhor. Desejo que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Vamos compartilhar a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Diz assim a Palavra de Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Maravilhosa e fiel é esta palavra. Quando nela cremos, recebemos força e encorajamento para lidar com as dificuldades adversas que a vida traz. Siga confiante, bendito e feliz é o homem que no Senhor confia. Vamos louvar e agradecer o nosso Deus. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar.
Vamos orar. Eterno Pai de amor e misericórdia, bendito e louvado seja para sempre. Abençoa teus filhos e tuas filhas, atendendo cada uma das suas necessidades. E agora queremos ouvir a tua palavra. Conceda sabedoria professora e que venhamos ser edificados, fortalecidos na fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela atenção e que tenhamos um dia de paz na proteção do Senhor. Ouçamos mais um lindo louvor e logo após convido a todos para continuarem conosco e participarem de mais um estudo bíblico. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa manhã de domingo
gratos a Deus porque nós passamos a nossa semana abençoados, protegidos por Ele, cuidados, bem guardados. Amém? Espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa e que esteja começando essa nova semana também confiante na proteção e nos cuidados do Senhor. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Aí está a capa da nossa revista, Vivendo a Fé. E hoje nós vamos começar a estudar a nossa carta aos Romanos. Epístola aos Romanos. Essa carta tem como tema principal a necessidade e a providência da justiça de Deus. Paulo deixa como referência, como um resumo praticamente do capítulo 1, esse versículo, esses dois versículos, 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Praticamente, todos os 4 capítulos que nós vamos estudar, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Romanos, vai tratar desse tema, desses dois versículos do capítulo 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Que versículo lindo, né? 2 versículos maravilhosos. Quando que a carta aos Romanos foi escrita? A Epístola aos Romanos foi escrita por Paulo, provavelmente na cidade de Corinto, que fica na Grécia, enquanto ele estava hospedado na casa de Gaio, e transcrita por um dos 70 discípulos que Paulo tinha, o escriba chamado Tércio, da cidade de Icônio. A maioria dos estudiosos propõe que a carta foi escrita no final de 55, 56 ou 57. A maioria aposta em 56, 57. Mas como nós sabemos que as datas na Bíblia são aproximadas, nós nada fecha, não temos certeza absoluta, vamos considerar que seja assim, como a maioria dos teólogos, dos estudiosos, defendem. A Epístola aos Romanos é a carta mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, além de ser considerada por muitos como a mais grandiosa. Ela contém a mais completa explicação de Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei de Moisés. Engloba muitos ensinamentos sobre as doutrinas da salvação e sua aplicação prática à vida cotidiana. Então, é uma carta rica, grande, é uma carta que tem que ser estudada devagar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque ela contém grandes ensinamentos. Paulo diz lá em Romanos 1, 13 e 15, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, com esses 2 versículos do capítulo 1, Paulo deixa
a entender que ele ainda não tinha estado na igreja de Roma. Era desejo do coração dele ir ter com esses irmãos, os quais ele já conhecia, porque ele citou alguns pelo nome, mandou saudação a alguns pelo nome, com intimidade. Então, Paulo, embora ainda não tivesse ido até Roma, era o desejo dele de ir, porque até então ele estava impedido de ir, até agora, como diz ele escreveu essa carta aos romanos para orientá-los, como Paulo fazia com todas as igrejas, para dar alguma explicação, né? Ele vai dizer mais para frente qual foi o real motivo de ter escrito essa carta, mas ele ainda não tinha estado na igreja de Roma, na cidade de Roma. Aqui eu coloquei um mapinha de onde ficava Roma. Roma, como nós sabemos, é a capital da Itália. Aqui está a nossa bota elegante de salto alto, que é o mapa da nossa querida Itália. Roma estava aqui, né? Olha o itinerário que Paulo teria que fazer desde Corinto, né? Porque Paulo estava aqui, ó, escreveu a carta daqui. E daqui ele tinha desejo de estar aqui, até Roma, de ir até Roma. Temos que ver que para ele ir até Roma, como nós vimos no final lá de Atos, que ele foi de barco, né? Porque o caminho mais curto aqui era de barco, atravessando o mar. Aí nós temos a cidade de Roma, aí nós temos o que sobrou do grande Coliseu Romano, e a importância de Roma na compreensão da carta, né? Então, nós tínhamos que conhecer Roma, saber da perseguição que teve em Roma pelo imperador Cláudio, como que os cristãos romanos foram espalhados por toda a Europa, aí levando a mensagem, fazendo com que o cristianismo crescesse a tal ponto de várias igrejas serem formadas. Então, a gente sabendo dessa história, conhecendo a importância de Roma, da cidade de Roma, nós vamos compreender melhor a carta. Então, embora Paulo não tivesse ido a Roma, ele escreveu saudações a santos específicos que ele conhecia, tanto por ter sido apresentado a eles anteriormente, como por meio de outras pessoas que tinham morado lá em Roma, como Priscila e Áquila. Então, nós sabemos que Priscila e Áquila também vieram para Corinto através da perseguição em Roma do imperador Cláudio. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Eles hospedaram Paulo, aprenderam e ensinaram a Paulo, como nós já estudamos nas cartas anteriores, né? Isso está lá no livro de Atos 18, capítulo 18, versículo 1, 2. Parece haver pelo menos 3 razões principais para Paulo ter enviado a epístola aos romanos. Vamos ver quais poderiam ter sido essas razões. Primeiro, para preparar-se para a sua futura chegada em Roma. Porque durante anos, Paulo quis pregar o evangelho em Roma. Aí ele diz lá em Atos 19, 21, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, fazia parte da programação de Paulo ir até Roma. Ele também esperava que a igreja em Roma pudesse servir como base, a partir da qual ele pudesse servir missão na Espanha.
Então ele pensava que quando ele estivesse em Roma, de Roma, ele queria partir para a Espanha e lá fazer uma grande missão. Esse era o chamado dele, esse era o desejo do coração dele, essa era a grande vontade de Paulo, levar o evangelho a toda a criatura, até os confins da terra, como mandou Jesus. Essa foi a razão, lá em Romanos 15, 22, 24, ele diz, ó, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ele pretendia ficar um pouco com os romanos antes de partir para a Espanha. Segundo, ele pode ter escrito essa carta para esclarecer e defender seus ensinamentos. Lá em Romanos 3,8 diz, Paulo enfrentou repetida oposição das pessoas que não entenderam ou distorceram seus ensinamentos sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. É Paulo se defendendo dos seus opositores, dos seus acusadores. Então, a vontade de Paulo era de chegar em Roma e poder esclarecer, se defender dessas pessoas que os acusavam. Atos 13:45 diz, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, isso incomodava muito Paulo, porque Paulo sabia que o que ele pregava era a palavra de Deus, era a verdade que liberta. E os opositores, os difamadores, os invejosos, os blasfemadores ficavam a dizer coisas sobre Paulo. E quem não o conhecia poderia acreditar. Então Paulo tinha esse desejo de ir até Roma para poder se defender, poder mostrar quem realmente e o que realmente ele pregava, palavra de Deus. Paulo, evidentemente, tinha motivo para suspeitar que tais mal-entendidos tivessem chegado aos membros da igreja de Roma. Assim o apóstolo escreveu para aliviar qualquer problema antes de ele chegar. Então, antes dele poder estar lá para se defender pessoalmente, ele resolveu escrever a carta para já ir preparando-os para quando ele chegasse, o trabalho fosse menor. O estrago, talvez, sobre a sua pessoa tivesse sido minimizado. Mais um motivo que pode ter levado Paulo a escrever a carta aos Romanos, para promover a união entre os judeus e gentios membros da igreja. Não muito tempo antes de Paulo escrever as epístolas, os cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio começaram a voltar para Roma e para congregações cristãs predominantemente compostas por gentios. Então, aqueles primeiros judeus cristãos que tinham sido expulsos de Roma estavam retornando para a igreja e encontrar uma igreja que diferenciada, uma igreja onde já tinham membros gentios. Aí que tal? A igreja romana era uma igreja formada por gentios. Tinha o centro da igreja, né? Tinha o judeu, a igreja e o centro da igreja que eram os gentios. Então Paulo estava preparando para explicar, para mostrar que os judeus não faziam o quê? Acepção de pessoas, que os gentios também tinham o direito de aceitar, crer em Jesus Cristo e serem salvos. E isso, para a cabeça de um judeu, era muito difícil. Somente um homem
abençoado, orientado pelo Espírito Santo, poderia chegar e fazer um trabalho bonito numa igreja nessa situação. Ele mesmo se intitulava o apóstolo dos gentios. Lá em Romanos capítulo 11, versículos 13 e 14 diz: Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, Paulo queria chegar, fazer um trabalho e fazer com que todos se aceitassem como filhos de Deus, com direito à salvação em Cristo Jesus. Paulo procurou integrar os gentios conversos na igreja ainda como judeu. Lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 1, nos diz isso. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está querendo dizer que ele também era judeu. E por isso, ele como judeu estava aceitando os gentios. Então, que os outros judeus também deveriam aceitá-los. Paulo também sentiu um grande desejo de que seu próprio povo aceitasse o evangelho. Paulo promoveu a união da igreja ao ensinar como as doutrinas do evangelho se aplicam a todos os santos. Ele diz, Romanos 3, 21 e 22, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O desejo dele também era que o próprio povo, os judeus, também aceitasse Jesus como Senhor e Salvador, que eles também fossem salvos. Fala que não havia distinção, todos pecaram, todos careciam da glória de Deus. Opa, vou botar aqui. Lá em Romanos, um breve resumo de Romanos 1:3. Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo define a aflição do pecado que acontece a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema a todas as pessoas é a expiação de Jesus Cristo. Por meio da aceitação fiel da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser justificada e receber a salvação. Então, quando nós pegamos a carta aos Romanos para ler, começando do capítulo 1 até o capítulo 3, tudo que Paulo fala é para deixar claro para a gente esses 3 pontos. Primeiro, ele explica a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Só somos salvos, justificados pela fé em Jesus Cristo. Paulo define a aflição do pecado que acontece a toda a humanidade e ensina que a solução de Deus para esse problema a todas as pessoas foi a expiação de Jesus Cristo. E também que por meio da aceitação fiel da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade, judeus e gentios, pode ser justificada e receber a salvação. Então vamos ler essa carta com carinho, observando, vendo como é que ele vai falando, como é que ele vai explicando, como é que ele vai tentando demonstrar, versículo por versículo, esses 3 pontos importantíssimos da carta. O apóstolo Paulo dá início à sua carta aos cristãos em Roma com uma apresentação pessoal. Ele se considera servo de Cristo e utiliza um termo que deriva do verbo del, que significa o quê? Ligar, algemar, aprisionar. Paulo entendia ser prisioneiro de Cristo, ligado ao serviço do seu Senhor. Paulo demonstra que foi chamado para ser apóstolo. Observe que a posição de apóstolo não foi imposta a Paulo. Antes, ele foi chamado para o apostolado.
Não há como alguém ser chamado para o apostolado sem se submeter ao senhorio de Cristo. Um descrente não teria como ser chamado para desempenhar a missão de apóstolo. Ele só foi chamado porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele teve uma vida transformada, ele nasceu de novo, ele se tornou o quê? Uma nova criatura. Amém? E nós também já tivemos um encontro pessoal com Jesus. Nós também somos nova criatura. Nós temos que sentir esse chamado, esse desejo de servir, atender ao serviço de Deus e com alegria e com zelo, igual Paulo fez. O Velho Testamento é nomeado por Paulo de Sagradas Escrituras. Para ele, o Antigo Testamento contém as promessas de Deus acerca do seu Filho Jesus. E ele demonstra isso para a gente nessa carta. O Evangelho é especificamente o que foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas. Paulo concorda a uma só voz com seu mestre. As Santas Escrituras testemunham acerca de Cristo. Em João 5:39. O Evangelho não é fruto da cabeça do apóstolo. Ele demonstra que a ele foi revelado os mistérios das Santas Escrituras. Então, quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente vê como é que Paulo explica, como é que ele explana, como é que ele demonstra isso que ele está nos falando. Lá em Colossenses 1:26, ele diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Então, vamos estudar com muita atenção, com orientação do Espírito Santo, para que a gente possa entender esse rico ensinamento de Paulo nesses primeiros capítulos da carta aos Romanos. Então, Paulo, por intermédio de Cristo, recebeu primeiramente a graça. Graça é o favor imerecido de Deus que dá ao homem salvação. Se não fosse pela maravilhosa graça de Deus, todos nós estaríamos caminhando para a perdição eterna, para o sofrimento eterno. Mas pela graça maravilhosa de Deus, por esse favor imerecido, essa grande misericórdia de Deus por nós, nós somos salvos em Cristo Jesus. O apostolado diz de certas pessoas que foram chamadas, ensinadas por Cristo pessoalmente. Essas pessoas foram ensinadas e comissionadas para continuar o ministério de Cristo, proclamando a verdade do Evangelho com autoridade. Onde é que nós adquirimos autoridade para pregarmos o Evangelho? Através da orientação do Espírito Santo de Deus. E isso Paulo compreendeu, Paulo sabia, ele fala em todo instante que o Espírito Santo de Deus o guiou, o levou, o orientou, o socorreu. Né? Então nós também temos que cumprir nossa missão com essa mesma visão que Paulo tinha, que é a ajuda maravilhosa, o direcionamento do Espírito Santo de Deus. A mensagem do Evangelho é recebida por fé e por isso o apóstolo utiliza a palavra fé em lugar da palavra Evangelho. A mensagem do Evangelho é anunciada a todos e quem recebe a mensagem recebe-a por fé. Obedecemos a mensagem do Evangelho, o que se constitui obediência da fé. Então, se temos fé, somos obedientes. Se somos obedientes, somos agradáveis a Deus. Isso é o que importa na nossa caminhada cristã, enquanto nós estivermos passando por esse caminho até chegarmos na glória. Os homens detêm a verdade em justiça. Os homens que detêm a verdade em injustiça são objetos da ira de Deus. Então é um assunto que Paulo fala nesse primeiro capítulo
da carta aos Romanos, está lá em Romanos 1,18. A natureza dispõe contra os homens que detêm a verdade em injustiça, deixando-os inexcusáveis. Paulo nos fala sobre esse assunto lá em Romanos 1,20. Há homens que detêm a verdade em justiça e que, mesmo reconhecendo a existência de Deus, seus raciocínios tornaram-se fúteis, os corações insensatos se obscureceram e criaram deuses para si. Romanos 1,21. A pessoa que deixa de crer, pessoas que querem adorar ídolos, pessoas que saem da presença maravilhosa do Espírito Santo e vai buscar deuses mundanos, deuses pagãos, né? E ele fala também que há homens que detêm a verdade em justiça e que foram entregues às suas concupiscências, lá em Romanos 1,24. As suas paixões infames, lá em Romanos 1,26. E há uma disposição mental reprovável, lá em Romanos 1,28. E passaram a praticar todos os tipos de ações reprováveis diante de Deus e dos homens, lá em Romanos 1,29 e 31. Então, quando formos estudar a carta de Paulo, no capítulo aos Romanos, no capítulo 1, então nós vamos ficar atentos a esses assuntos, a esses ensinamentos, a essas puxadas de orelha que Paulo nos dá, que Paulo nos mostra, que foram citadas aqui nesses 4 tópicos. Lá no capítulo 2, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. É sobre isso que Paulo trata em todo o capítulo 2 de Romanos. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. É o tema principal, é o cerne desse capítulo. Lá em Romanos 2,1 ele diz: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. São os hipócritas, pessoas que julgam, condenam pessoas pelo aquilo que elas mesmas fazem, que é a coisa que elas mesmas praticam. Então, começou aí as explicações de Paulo. Ainda no capítulo 2, Paulo reitera que os cristãos estão cônscios de que o juízo de Deus é segundo a verdade. Observe que ele enfatiza: bem sabemos. A verdade da qual o apóstolo faz referência é a verdade do Evangelho. Através dessa afirmativa, o apóstolo Paulo demonstra que os cristãos não julgam aqueles que estão fora da verdade. Porém, é de conhecimento que o juízo de Deus é certo sobre quem pratica as ações descritas no capítulo 1, lá nos versículos 29 a 31. Então vamos ler a Bíblia, vamos conhecer a nossa Bíblia, vamos ver o que é certo, o que é errado, vamos ver aquilo que nós estamos praticando que não é agradável a Deus. Então, vamos ler essa carta, esses primeiros capítulos da carta aos Romanos, com cuidado, com atenção, observando, fazendo uma autoanálise, né? Ele diz ainda: o conhecimento que o cristão dispõe é segundo a verdade do Evangelho, enquanto que o conhecimento dos homens que detêm a verdade em injustiça é provavelmente da lei escrita em seus corações ou da consciência. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 2,15. Então, vamos prestar atenção, vamos estudar, observando agora com um outro olhar, com uma outra lente, prestando atenção, estudando, meditando naquilo que Paulo está nos ensinando. Em Romanos 3, ele afirma: não há nenhum justo sequer. Quer dizer, se procurar em toda a humanidade, não há nenhum justo sequer. Paulo começa falando sobre a fidelidade e a justiça de Deus. Ele afirma que elas são independentes da nossa opinião e comportamento. Na verdade, a nossa injustiça e pecado confirma a fidelidade e justiça de Deus. Então, Deus é fiel, Deus é justo, mas nós não somos fiéis e somos eternamente injustos e
pecadores. Então, quando nós nos colocamos diante da fidelidade e justiça divina, nós tomamos ciência de quão injustos, de quão infiéis e de quão pecadores nós somos. E somente o homem que tem capacidade de olhar para Jesus, de olhar para Deus e se reconhecer nessa condição, é salvo. Temos que pensar nisso. Nós não temos que ter soberba, não temos que ter orgulho nenhum. Não existe um justo, nenhum sequer, a não ser Jesus, que passou pela terra como Deus, com fidelidade, justiça e amor. Um esboço do capítulo 3, mais ou menos isso. Ó. Lá no capítulo versículo de 1 a 6, Paulo fala da fidelidade e a justiça de Deus. No versículo de 7 a 18, ele afirma, não há nenhum justo sequer. Lá do versículo 19 a 20, ele fala sobre a prática da lei. A prática da lei não pode salvar. Então, quem é que pratica a lei, estudioso da lei, que só obedece à lei, mas não tiver fé em Cristo Jesus, não é salvo. Ele fala lá nos versículos 21 a 26 sobre a justiça de Deus. E no versículo 27 a 31, ele fala Deus dos judeus e Deus dos gentios. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Todos aqueles que o Pai me enviar, estes eu não largarei de jeito nenhum, eu jamais abandonarei. Palavras de Jesus. Ele disse todos, ele não disse de todos os judeus, ele disse todos, se referindo à humanidade. Gentios, gregos, todos os outros povos que faziam parte do grupo chamado gentios. Lá em Romanos 4, ele fala sobre a justificação, Abraão e a justificação pela fé. Abraão é considerado o quê? Pai da fé, porque quando Deus ordenou, ele cumpriu, ele creu até o último momento que Deus tinha um propósito, que Deus ia interferir, que Deus estava no comando de toda a ação. Ele não esmoreceu em nenhum momento em obedecer a Deus. Paulo começa falando sobre a justificação da fé. Ele cita o exemplo de Abraão para mostrar que a justiça de Deus se manifesta por meio da fé, e isso ocorreu antes do anúncio da lei para que todos, judeus e gentios, fossem justificados pela fé. O seu argumento prossegue com o episódio entre Abraão e Isaque, onde o patriarca se sujeitou à ordenança divina para sacrificar seu filho. Paulo mostra que Abraão creu contra a esperança e não duvidou por incredulidade da promessa. Isso porque confiava na promessa de Deus. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Para isso ele precisava de ter filhos. E Isaque era, a lei de Ismael, né, era o filho que ia dar início a essa grande prole prometida por Deus. Era uma promessa, ele acreditava nessa promessa, então ele não temeu quando Deus pediu que ele sacrificasse seu único filho. O esboço do capítulo 4 é o seguinte: capítulo 4, de 1 a 8, Abraão e a justificação pela fé. Ele explica bem na carta, versículo por versículo, essa justificação pela fé de Abraão. Lá no capítulo 4, versículo de 9 a 13, Abraão é pai dos circuncisos e dos incircuncisos. Circuncidados era que a lei judaica exigia, e incircuncisos, os novos seguidores de Jesus, que estavam desobrigados desse ritual. Então, aqueles que vinham, ouviam o Evangelho, passavam a ser seguidores de Jesus Cristo, não precisavam ser circuncidados. Lá no capítulo 4, de 14 a 17, ele fala da promessa que vem pela fé. E no capítulo 4, de 18 a 25, ele fala o exemplo da fé
de Abraão. Então, vamos guardar essas passagens, esses esboços, e vamos estudar o capítulo de 1 a 4 essa semana. Vamos ler essa semana o capítulo de 1 a 4, porque depois vem o pastor com a continuidade dessa carta grande, bonita, dando complementação. Então, essa semana, irmãos, até chegar domingo, vamos estudar a carta de Romanos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, com olhos espirituais, ungido pelo Espírito Santo. Orem antes, peça a Deus orientação, peça a Deus entendimento, peça que a palavra de Deus fale, que Deus fale com vocês através da palavra e que essa palavra sirva de alimento para a nossa alma. Essa carta é muito edificante, como dizia o nosso amigo Jairo, ela é a parte principal, a parte teológica da nossa Bíblia Sagrada. Lá em Romanos 4, 22, 25, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, termina com essa belíssima afirmação. Vamos ler de novo. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, irmãos? Nós cremos neste Jesus Cristo maravilhoso, que morreu para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Amém, né? Então, assim que termina o estudo dessa introdução e desses primeiros capítulos da carta aos Romanos, e o pastor continuará na próxima semana com mais alguns capítulos, e eu creio que no final da carta nós vamos estar muito mais sábios, porque o Espírito Santo de Deus vai estar conosco toda manhã e durante toda a semana, durante os nossos estudos. Amém? Vamos orar para a gente então terminar nossa aula e colocarmos essa semana na presença do Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, Senhor Deus, do pecado e nos escolheu como filho, nos predestinou para sermos salvos, vivemos na glória com o Senhor. Obrigada, isso é um conforto, isso é uma alegria. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor deixou esses grandes ensinamentos para nós, Pai. E através desses ensinamentos que nós crescemos dia a dia em fé diante do Senhor, para chegarmos diante de Deus, Senhor Deus, aprovados, Pai. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco nessa semana que está começando. Queremos consagrar a nossa vida ao Senhor nessa semana que está começando hoje. Queremos consagrar nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, as pessoas, Senhor Deus, que nós ainda não conhecemos, mas queremos conhecer durante essa semana, porque é propósito do Senhor que nós levemos as boas novas a elas, que nós não possamos, que nós tenhamos, por Deus, olhos abertos para a gente não deixar passar essa oportunidade, não deixar essa vida que vai passar por nós continuar nas trevas, Senhor Deus, que nós possamos trazê-las para a luz
que é Jesus Cristo, Senhor Deus. Nós possamos dar essa boa notícia, essa boa nova, que é a salvação, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Aumenta, Senhor Deus, cada dia mais a nossa fé. Aumenta, Senhor Deus, a nossa vontade de aprendermos mais do Senhor. Aumenta, Senhor Deus, cada vez mais a nossa vontade de sermos como Paulo, trabalhadores, zelosos pela obra do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós entregamos, nós damos autorização para que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade em agir em nós durante essa semana que se inicia agora, Pai. Obrigado, Senhor, e que nós tenhamos um dia abençoado e que à noite possamos estar diante do Senhor, nos derramando, consagrando todo o nosso ser ao Senhor, glorificando o Senhor, porque o Senhor é um grande Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe, Senhor Deus, cada membro dessa igreja, onde quer que eles estejam, e cuida, Senhor Deus, para que eles tenham cada dia mais amor maravilhoso pelo Senhor e que possam gozar o amor que o Senhor tem por eles, Pai. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a noite.